Pessoal, olá, boa tarde. Gente, quem tá aqui na live, Carol Assad, tô vendo que chegou já, que legal. Pessoal, deixa a curtidinha se vocês estão chegando na live, pra gente subir esse número de pessoas aqui. É a segunda live que eu tô fazendo hoje pra vocês e é um horário diferente. Então eu preciso muito que vocês curtam pra gente passar de 100 pessoas aqui rapidinho e começar o nosso tema principal, tá? A gente vai falar de alguns assuntos interessantes, bater aquele papo como sempre. E eu vou aqui me aproveitar da companhia de vocês para tomar o meu energético. Rosilene, seja muito bem-vinda. Que bom que você gosta dessa live, Rosilene. Curta bastante para a gente subir esse número de pessoas aqui rapidinho, então. Carol, obrigado pela rosa. Carol, sempre mandando presentes, agradeço muito. Mari, boa tarde. Jéssica, olá, seja bem-vinda. Dirlaine, só passando, estou arrumando a casa, mas adoro ver seus vídeos. Que bom saber disso. Cris, boa tarde, seja muito bem-vinda. Será que as pessoas vão entrar agora, pessoal? É uma dúvida, hein? Tem um assunto legal para falar com vocês. Mas vamos ver se as pessoas vão entrar. Li, boa tarde, seja muito bem-vinda. Até lá, pessoal, até a gente passar pelo menos de 100 pessoas aqui na live, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Obrigado pelo presente, Li. Agradeço muito. Muito gentil da sua parte. Olha, mais uma rosa. Uhul. Maria José, olá. Eliane. Dulcineia, obrigado. Agradeço a rosa, agradeço o carinho. Tá subindo aqui o número de pessoas. Já já a gente passa de 100, dá para começar nosso tema. Show de bola. Muito obrigado, viu, Dulcineia? Tô vendo que é o primeiro presente que você me manda, agradeço. Beatriz, boa tarde. Seja muito bem-vinda, Beatriz. Boa tarde. Vai falar do quê? Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um erro que as pessoas cometem quando elas estão no relacionamento. E eu tenho atendido muitos casos, assim, de relacionamentos que acabaram por causa... Travadinha aqui, mas voltou. Por causa de um foco errado, por causa de focar na coisa que não deveria e o relacionamento termina. E geralmente as pessoas não sabem o porquê. E é um erro que quase predominantemente é cometido pelas mulheres. Sara, obrigado pela rosa, que gentil. Agradeço. Beatriz, seja bem-vinda. Dina, buenas tardes, Dina. Que bom que você está aqui também. Bom, pessoal, então vamos lá. Qual que é o erro que eu quero falar para vocês? Eu vejo muitas pessoas que elas focam no contexto de... Como é que eu vou falar essa palavra, já que eu não posso usar? No contexto íntimo, tá? Vocês sabem do que eu estou falando. No contexto íntimo do relacionamento. Então eu vejo muitas mulheres que elas focam muito nisso e quando elas chegam para se consultar comigo, elas falam que elas não deixavam faltar nada na cama, que elas não deixavam faltar nada pro cara, que faziam de tudo, sempre que o cara queria, estavam sempre disponíveis e não entendem o porquê que esse cara terminou. Glenda, obrigado pela rosa. Isso já aconteceu com alguma de vocês aqui, de você fazer de tudo que o cara queria você fazia. E o cara, ele acabava muitas vezes terminando com você e você não entendia por quê. Iago, não, eu não sou coach de relacionamento, Iago, eu sou psicanalista, especializado em inteligência relacional e emocional, tá bom? Já aconteceu com a Edileide. Muito legal, muito bom. Deixa eu ver se já aconteceu com mais alguém. Eu quero entender um pouquinho, gente, porque aqui no consultório acontece muito, tá? Edileide foi traída, talvez mais pessoas já passaram por isso. Vamos ver. Sim, comigo isso aconteceu também, com a Denise. E o problema muito grande, gente, é que a gente foca nesse aspecto íntimo como se isso fosse o mais importante no relacionamento. Então sabe o que eu vejo? Muitas mulheres, às vezes, elas estão num relacionamento e não tá legal. Aí ela vai fazer pompoarismo, ela vai aprender posições diferentes, ela faz um curso de talvez alguma forma de seduzir, algumas coisas até mais explícitas na internet, que a gente vê cursos também, provavelmente vocês já viram, não dá para falar aqui explicitamente, mas a pessoa tenta melhorar a sua performance. E a mulher tenta fazer coisas diferentes. Ela começa a comprar coisas diferentes, compra uma lingerie, faz uma coisa diferente, faz uma posição diferente e começa, de fato, a se esforçar muito nessa área. Só que em grande parte das vezes, gente, não é por isso que o homem termina, tá? É claro que existe aquele cara, por exemplo, cafajeste, existe aquele cara que não tem caráter, mas falando de um homem que seja razoavelmente saudável emocionalmente, que tenha um mínimo de caráter, esse cara, ele na maioria das vezes não termina pela falta de contexto íntimo, ele termina pela falta do resto. Então eu vejo muitas mulheres aqui em consultório que elas são extremamente tóxicas, elas cobram demais, elas reclamam demais, elas são chatas às vezes. E quando eu falo chato, eu quero dizer num nível amplo. Por exemplo, tem mulher que não ouve o que o cara quer falar. Ela fala, mas quando o cara vai mostrar uma coisa que ele gosta, se ele estiver falando de algo que ele gosta e você não gosta, geralmente a mulher, ela acaba não ouvindo, ela acaba não dando atenção. E isso começa a afetar o relacionamento também.
Aí a mulher cobra demais, a mulher reclama demais, coloca muita regra. Então o relacionamento fica pesado. O que eu preciso que vocês entendam, gente? Dentro de uma relação, o contexto íntimo do casal é muito importante. Só que isso é tipo uns 30% da relação. O convívio prazeroso é muito mais importante. Por quê? Ninguém fica o dia inteiro na cama. A gente tem convívio, a gente tem contato, a gente quer conversar. Então a gente precisa, de fato, ter um convívio leve, que é o que falta. E aí o que é mais interessante, que é justamente o que me motivou a fazer essa live para vocês, é o seguinte: sempre que eu falo, ou que outro profissional fala para vocês, que é muito importante, por exemplo, aprender a conversar do jeito certo, é muito importante não fazer cobrança e você fazer um posicionamento, dependendo, mais estratégico, as pessoas falam que é joguinho. Sabe, quando eu falo uma forma carinhosa de você pedir pro cara carinho, as mulheres falam, não, eu vou pedir carinho? Claro que não. E preferem reclamar. Então as pessoas, elas acham que são jogos, fazer alguma estratégia para melhorar o convívio, mas ela não acha que é um jogo. Usar estratégia para melhorar a relação íntima. E isso é impressionante. É uma coisa que eu não consigo entender e eu quero que vocês percebam também. Porque geralmente, gente, as pessoas, elas estão dispostas a se tornarem outras pessoas no contexto íntimo, a aprender coisa nova, a fazer pompoarismo, igual eu falei para vocês, a aprender técnicas, a se tornar alguém que elas não são, a fazer coisas que elas não gostam. Mas por que essas pessoas também não se esforçam no convívio? Marcos, obrigado pelo abraço carinhoso, agradeço. Por que essas pessoas não se esforçam na leveza? Por que essas pessoas não se esforçam naquilo que é o mais básico? A pessoa foca em melhorar aquilo que é um pouco além, mas esquece o básico, então não vai funcionar. Então, pessoal, isso que muitas pessoas chamam de jogos, joguinhos emocionais, sentimentais, existe aquilo que é imaturidade e existe aquilo que é evolução. Você, por exemplo, se afastar do cara, Dea, obrigado pela rosa. Você se afastar do cara e dar castigo do silêncio é imaturidade. Você mostrar que você ficou ofendido ao ponto de não querer conversar com ele, isso é maturidade, é evolução. Então é diferente, são coisas diferentes. A Denise, obrigado pela rosa, agradeço. Você ser uma mulher, por exemplo, que fica ali sem conversar com o cara 3 dias porque ele atrasou o encontro, é imaturidade. Mas você falar para ele diretamente que ele precisa valorizar o seu tempo e que se ele se atrasar de novo, você não vai sair mais com ele, porque da mesma forma que você respeita, você quer ser respeitada, isso é evolução. Então esses jogos psicológicos, eles precisam acontecer dentro do relacionamento, porque na maioria das vezes que dá errado é pela falta disso. É por aquela ideia que parece uma ideia madura e não é, de que a pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não, eu sou assim. Eu sou uma pessoa muito sincera, eu sou uma pessoa que demonstra o que sente na intensidade que vem. E a pessoa tem que se adaptar. Quando eu faço isso, eu esqueço que eu estou me relacionando com um ser humano e eu começo a agir como se só a minha vontade importasse na relação, como se só o que eu quero precisasse acontecer. E aí eu não dou a leveza do outro, eu não dou o bem-estar do outro, eu não dou a conversa agradável que o outro quer, eu não dou ao outro a oportunidade de se sentir ouvido, e isso tudo vai prejudicar a relação. Então é muito legal a gente avaliar esses pontos, tá, pessoal? O contexto íntimo, falando de intimidade de casal, da cama, isso geralmente é o que menos causa problema. E eu falo para vocês com toda certeza porque eu atendo muitos homens que traíram e eles relatam por que eles traíram. Eu sempre faço uma pesquisa assim, para descobrir um pouquinho do porquê acontece. E a maioria que trai é porque o relacionamento em si, e não o contexto íntimo, está defasado. É claro que isso é errado. É claro que se um cara te traiu, você tem que terminar. Mas é importante a gente ver por que acontece, para que a gente possa trabalhar isso em nós também, porque isso é muito importante, tá bom? Daiane, obrigado pelo presente, agradeço. Eu amo seus conselhos, você julga as atitudes e não o fato de ser homem ou mulher, exatamente, Glenda. Eu acredito que homens ou mulheres, eles erram e muito, e também homens ou mulheres podem evoluir e muito. Então eu acho que é legal a gente avaliar as atitudes erradas e avaliar cada pessoa de forma isolada, e não um gênero, isso não funciona. Mensagem aqui da Helena. Mas e quando eu falo para o homem o que me incomoda e ele não muda, não faz por onde? O que devo fazer, Helena? Se você falou pro cara que você está incomodada com tal postura e o cara não se importou em mudar, falar de novo não vai fazer ele mudar. Falar mais 15 vezes não vai fazer ele mudar, porque ele não mudou da primeira vez, obviamente, porque segundo a convicção dele, isso não está errado. Então, segundo a perspectiva dele, ele não deveria mudar. Logo, você precisa de um posicionamento. Gente, um posicionamento não é comunicar. Tem gente que fala, que se posiciona, só que na verdade a pessoa só vai lá e fala que para ela não tá bom. Só isso. Isso não é posicionamento. Um posicionamento, gente, é uma técnica de oratória, com começo, meio e fim. É tipo uma redação. Imagina você fazendo uma redação. Tem que ter o começo, tem que ter a introdução, tem que ter o desenvolvimento e tem que ter a conclusão.
Se você for para o Enem e fizer uma redação sem conclusão, você vai tomar um 0. Então precisa ter o passo a passo, posicionamento também. Se você não coloca o passo a passo, a chance de você não ativar a parte do cérebro da pessoa que leva a sério é muito grande. E um posicionamento ele é curto. Só para vocês terem ideia, gente, no meu treinamento CNS, eu fiz um áudio explicando sobre posicionamentos para os meus pacientes. E aí lá eu falei sobre como fazer, sobre o passo a passo, eu dei 3 exemplos de posicionamento e o áudio durou 8 minutos. E tem pessoas que sentam para conversar meia hora, sentam para conversar 1 hora com o parceiro, só discutindo. Imagina um posicionamento, é menos de 2 minutos. E você tem um resultado excepcional. Por isso que é tão interessante a gente aprofundar um pouco mais na área da psicologia, para a gente entender as pessoas. Principalmente para que nós consigamos ter um bom relacionamento. Então vocês podem até fazer meu treinamento se vocês quiserem também, tá bom? Como faço para ser atendido? Breno, você precisa entrar em contato no meu Insta, Hugo Costa PSI, mandar uma mensagem no direct que a Rafa vai te responder. Ou então entra no meu site, vai no botão Entra em Contato. O site está aqui na bio do TikTok, tá bom? Que ela vai te dar todas as informações possíveis. Hugo, eu errei a mensagem e agora ele pisa em mim. Não entendi, como assim? Ah, tá, peraí. Eu errei, mas agora ele pisa em mim? Você cometeu um erro? Bom, Gabi, depende da proporção do seu erro, tá? Por exemplo, se você errou brincando com ele de uma forma que você não deveria brincar, ele não deveria pisar em você. É completamente incompatível. Agora, se você errou traindo ele com outra pessoa, é de se esperar que o ser humano vai ficar puto. Então, assim, é normal essa reação, apesar de não ser saudável para continuar o relacionamento. Então, a gente tem que avaliar qual foi o seu erro, qual foi o impacto desse erro nele, e para ver como que você consegue consertar isso, tá? Mas dá para fazer isso dentro de uma consulta, se você quiser, a gente conversa. No começo ele me procurava, hoje ele espera eu procurar. Já estamos juntos há 1 ano. Lord Dick, obrigado pela rosa, agradeço, muito gentil. Maria, se ele te procurava e hoje ele não procura mais, existe um motivo. Ou ele queria chamar sua atenção no começo, parecendo mais viril, ou ele tinha mais desejo no começo e hoje menos. Então a gente tem que fazer uma análise, gente, porque a questão não é só o cara procurar ou não procurar. A questão é por que aconteceu a mudança? Será que teve uma fraternização no seu relacionamento? Vocês se tornaram mais amigos do que amantes, por assim dizer? Será que houve talvez uma quebra de confiança, uma quebra de admiração? Dentro de uma avaliação, de uma consulta, eu consigo avaliar para você o ponto exato que você precisa trabalhar para melhorar isso, entende? Pode até ser que seja, por exemplo, o problema hormonal dele. Então é possível que não seja nada com você. Mas a gente tem que fazer uma avaliação para descobrir. Kátia, obrigado, Kátia, pelas rosas. Que gentil. Agradeço muito. E é legal, gente, porque os relacionamentos, geralmente, eles acabam por causa da falta do básico. Entende? Eu nunca atendi, gente, um caso de um relacionamento que acabou porque o cara não fez um pedido de casamento, sei lá, jogando flores de um helicóptero. Nunca atendi. Mas eu já atendi casos de relacionamento que acabaram por falta de carinho. Coisas pequenas, sabe? Uma palavra gentil. Então a gente tem que focar no básico, esquecer um pouco as coisas mais detalhadas, focar naquilo que é básico, porque é isso que faz o amor se romper. É isso que gera um problema, por exemplo, quando você foca muito no contexto íntimo e esquece do contexto emocional. Quando você acha que você ir pra cama e fazer tudo que o cara quer, compensa o fato de você ser uma mulher tóxica, talvez, de você cobrar demais, de você colocar regra demais, não compensa. A gente precisa ser bom basicamente em tudo. Eu não preciso ser perfeito, mas eu preciso ser bom. Eu preciso conseguir ser agradável razoavelmente, ter uma inteligência razoável, eu consigo ter um foco razoável, eu preciso conseguir ter um foco razoável na minha vida. Eu preciso ter um contexto na cama razoável, porque senão eu não vou conseguir manter a pessoa, ela não vai querer estar do meu lado, entende? Kátia, obrigado pelo abraço carinhoso. E isso vale para tudo, pessoal, até, por exemplo, o autocuidado. Se você é uma pessoa que não se importa nada com o seu corpo, é claro que a pessoa vai te admirar menos, porque ela vai ver preguiça, ela vai ver falta de foco, ela vai ver falta de amor próprio. Então é interessante, não só pelo físico, mas pelo cuidado, para transparecer a admiração. Isso tudo conta muito. Eu não preciso, por exemplo, ser um atleta, eu preciso simplesmente cuidar da minha saúde, isso é importante. Assim como em todas as outras áreas. Eu não preciso ser milionário, mas eu preciso preocupar com a minha evolução financeira. E se a gente conseguir fazer todo esse progresso, a gente consegue um relacionamento bom. Moshi, perguntando aqui, ele atende online? Atendo sim, tá? Atendo online por videochamada ou pelo WhatsApp também, se você tiver só dúvidas pontuais.
Tá com mais cabelo, tá usando alguma coisa? Não, só penteei pro lado diferente. Eu penteava pra cá, penteei pra cá e parece que eu tô com mais cabelo. É um milagre do pente. Vamos ver aqui. Hugo, meu esposo é super carinhoso, mas é viciado em jogo no PC. Como lidar com isso, Tina? Ele gosta ou ele é viciado? Que é diferente, tá? Por exemplo, eu adoro jogos. Quando eu tô à toa, eu jogo. Mas eu foco muito no meu trabalho, muito na minha evolução, eu estudo, eu fico tempo com a Rafa. Mas é um lazer que eu gosto bastante. E sempre vou gostar, provavelmente. Então, o vício... Peraí, passa na moto barulhenta. O vício, gente, é quando começa a afetar a vida. O cara joga tanto que ele não tem tempo para trabalhar, ele não tem tempo para evoluir, não tem tempo para você. Então, o primeiro ponto é esse: é um vício ou é só uma coisa que ele gosta de fazer? Se ele só gosta, então não cabe a você dizer o contrário, porque é um lazer dele, cada um tem que ter o seu próprio lazer. Se está prejudicando a relação, você tem que conversar com ele. Só que aí entra o detalhe, o pulo do gato. Você não vai falar com ele sobre o jogo, você vai falar com ele sobre o que te falta, que é o tempo de qualidade. Por exemplo, sobre a evolução dele, que você não se sente segura porque ele não foca em ganhar mais dinheiro, ele não foca nisso ou naquilo. Porque se você falar do jogo, ele vai ficar mal, e com razão, entendeu? Então não fale disso, fale daquilo que afeta a sua vida, simplesmente. Mas e quando eu falo para o homem que me incomoda e ele não muda, qual posicionamento devo tomar? Helena, você deve fazer um posicionamento. Só que qual o posicionamento? Depende do caso. O posicionamento, como eu falei para vocês, é uma técnica de oratória, é uma técnica de fala que tem começo, meio e fim. Então, primeiro, você precisa aprender a fazer um posicionamento. Para isso, você pode fazer uma consulta, você pode fazer o meu curso, você pode fazer meu treinamento, mas você precisa aprender o posicionamento primeiro, tá bom? É verdade que psicólogo ganha para dizer coisas óbvias? André, falando de uma forma óbvia, falando de uma forma direta, não é que ele ganha para dizer coisas óbvias. O profissional, quando ele é de fato um bom profissional, ele ganha para te mostrar coisas que você não consegue perceber. Então, assim, a gente sempre vai encontrar bons e maus profissionais em toda a área que a gente tiver, tá, pessoal? Na polícia, a gente vê policiais bons, policiais corruptos. Nos médicos, a gente vai ver médicos muito dedicados, que evoluem demais, e outros que talvez só passam aspirina, não tá nem aí. Então toda área tem mau profissional. Existem alguns profissionais da psicologia que eles só vão te ouvir, que eles só vão te falar aquilo que você já sabe, que eles só vão perguntar o que você acha. Mas um bom profissional nunca vai fazer isso. Então é uma coisa que a gente tem que analisar bem antes de fazer uma terapia, tá? Tem gente que fala, Hugo, eu fui para terapia durante 1 ano, não mudou nada. Isso é um absurdo, não pode acontecer. Então o que eu sempre indico? Faça uma consulta com um profissional antes de fazer terapia, porque aí você avalia. Você tem que observar algumas coisas. Primeiro, o profissional não pode ficar falando dele, tem que falar de você. O profissional não pode só te ouvir, ele tem que te orientar. Então te ouvir é parte do processo, mas tem que ter orientação. Se for só para desabafar, você desabafa com um amigo de graça. O profissional, ele precisa te passar ali exatamente o que você precisa fazer. Então não dá para você sair de uma consulta sem saber o que fazer. Você não pode ir ali só para falar de novo. Por mais que ele converse com você, o que você vai fazer? Você tem que ter uma ciência disso. O profissional precisa ser detalhista e te mostrar caminhos. Por exemplo, você chega lá com um relacionamento ruim. Quando eu atendo uma pessoa com um relacionamento ruim, eu nunca falo para essa pessoa, você tem que terminar, você tem que continuar. Não, porque essa decisão é da pessoa. Mas eu tenho o meu papel de mostrar os caminhos. Ou seja, se você continuar, pode acontecer isso, isso e isso. Se você terminar, você vai ter sofrimento e coisa e tal. Então eu tenho que mostrar aí detalhadamente todas as possibilidades que a pessoa vai passar. Então, dentro de uma consulta, você consegue fazer essa avaliação. Se vale a pena continuar ou não, para você não ter esse problema de ficar tanto tempo em terapia sem resolver nada. Meu namorado me bloqueou do Instagram e do Facebook pelo motivo que ele estava curtindo fotos de mulher. Bom, ele curtiu fotos de mulher, você reclamou pelo jeito, né? E ele te bloqueou. Ou seja, 2 atitudes de merda da parte dele. A questão é, você vai ficar tolerando isso? Gente, relacionamento tem que ter respeito. Se eu tô namorando uma pessoa e a pessoa me bloqueia, nossa, isso tem que estar errado. Porque tem um problema ali que não foi resolvido. Então resolva esse problema com ele ou termine. Meus professores falam que o problema da psicologia são os profissionais que não são unidos. Rebeca, a gente tem vários problemas. Só que ser unido nem sempre vai ser uma coisa muito negativa. Porque, por exemplo, vou dar exemplo de mim, tá?
eu não mantenho contato com profissionais da minha área, não. Sabe por quê, gente? Porque eu preciso focar na minha evolução, eu preciso focar no meu trabalho. Então, se eu tenho a minha especialidade, o meu objetivo é conseguir responder para os meus pacientes e solucionar problemas que outros profissionais não conseguem. Então, eu tenho que gastar o meu tempo com isso, estudando, eu tenho que gastar meu tempo aperfeiçoando. Não dá para eu gastar o meu tempo fazendo amizades à toa, a não ser que seja com um profissional que realmente vai agregar valor ao meu conteúdo e eu ao dele. Ok. Mas é muito interessante a gente pensar que a própria formação dos profissionais, ela não é muito boa, gente. Dentro da formação, as pessoas, os professores, falam pra gente que a gente não deve orientar o paciente. Olha que loucura. Eles indicam, eles não falam assim como se fosse uma regra, mas eles indicam que se você orientar, a pessoa pode, por exemplo, resolver o problema e sair da terapia, ou ela pode não resolver o problema e culpar você. E aí você fica como errado. Só que a questão é, gente, se eu sou profissional, se eu estudei para isso, eu tenho que te orientar. E se você não resolveu o problema, a culpa é minha mesmo, porque fui eu que te orientei. Então eu tenho que assumir também essa responsabilidade de consertar o meu erro. Kátia, obrigado pelo panda de óculos, agradeço. Então é por isso que eu acho legal, gente, a gente ter essa visão, que existem profissionais bons, né? Mas não dá para toda a psicologia ser legal, assim como não dá para toda a área profissional de qualquer natureza que seja ser incrivelmente boa. Sheila, Sueila, obrigado pela rosa. Hugo, quem mente em pequenas coisas é confiável? Depende. A mentira, gente, ela é a base da sociedade, tá? Se a gente for falar de uma forma mais ampla, a sociedade como é não sobreviveria se fosse uma sinceridade absoluta. Não tem como. Kátia, obrigado. Catita, obrigado, agradeço. Não sobreviveria, gente, porque imagina, eu tô andando na rua e a pessoa, Hugo, bom dia, como é que você tá? Eu falo, tô uma merda, eu não quero conversar com você não, sai fora. Imagina essa sinceridade. Aí eu encontro com uma pessoa, começo a namorar, a pessoa pergunta pra mim, eu sou a melhor pessoa que você já teve na cama? Eu falo, não, a minha ex era muito melhor, mas com você tá bom também. Vocês conseguem imaginar como que seria isso? As pessoas sendo sinceras o tempo todo? Então mentira faz parte. Só que existe a mentira destrutiva e a mentira que eu gosto de chamar de mentira protetora, que é aquela mentira que não causa dano nenhum e ainda melhora as coisas. Por exemplo, isso. Você pergunta pro seu namorado se você é melhor que ele já teve, ele fala sim, você é. Se ele falasse que não, isso não vai agregar em nada na sua vida, só vai te deixar mal. Só vai fazer o relacionamento ficar ruim. Então ele fala que é, e com o tempo as coisas melhoram, mas ele te protege. Agora, existem outras mentiras que não tem nada de benefício, que é simplesmente aquela mentira de amor, onde é que você foi? Ah, eu fui na casa do meu amigo, quando na verdade ele estava em outro lugar. Isso não. Essas pessoas que mentem dessa forma são muito negativas, mas a gente tem que avaliar o contexto. Eu sou psicanalista, moço. Psicanalista especializado em inteligência relacional e emocional, tá bom? Ou seja, eu trabalho com relacionamentos amorosos e emoções pessoais. Coisas que vocês às vezes têm problemas no dia a dia, como ansiedade, depressão, atendo algumas pessoas com propensão suicida, tudo que envolve força emocional eu atendo. Vamos lá ver mais aqui. Olá, seja muito bem-vindo, Latifa. Bom que você está aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Gente, se tiverem, mandem, tá? Fiquem à vontade. Hugo, como lidar com o passado para um futuro relacionamento saudável? Lorde, você vai precisar primeiro olhar para o seu passado. Então você olha, descobre os pontos negativos, descobre os seus traumas e você começa a tratar. Bom, como tratar um trauma? A primeira coisa é descobrir o trauma. Então você tem que saber de onde vêm os seus medos, de onde vêm os seus receios. Depois disso, você vai ter duas opções. Ou você vai fazer uma terapia, ou você vai estudar profundamente a mente humana para conseguir fazer isso sozinho. Não é uma dica, porque cada pessoa precisa de um passo a passo para tratar. Por exemplo, uma pessoa que teve um trauma que fez ela ficar muito insegura, ela precisa de quê? Segurança. Talvez para isso ela precisa melhorar ali o seu potencial financeiro. Talvez ela precisa melhorar a sua aparência, então vai ser diferente. Outra pessoa que sofreu trauma, talvez ela não tenha segurança. Ela tem um medo de que as pessoas nunca serão boas para ela e nunca vão amar ela de verdade. Não é porque ela não se sente boa o bastante, mas porque ela acha que ninguém tem essa capacidade. Então ela precisa compreender as pessoas. Então, por causa disso, eu preciso dividir os traumas e não achar que uma técnica cura todo o trauma. Cada pessoa precisa de uma coisa diferente, entende? Por isso que a forma mais rápida é você se consultar com um profissional especializado para conseguir ter o caminho mais curto. Deixa eu ver mais aqui. Obrigado, Catita, pelo presente, agradeço. Muito obrigado. Olá, boa tarde, sou de Embu das Artes. Gosto de você. Que bom saber disso, Sandra. Mel, obrigado.
Como distinguir falta de produtividade, assunto, com falta de interesse? Ingrid, falta de interesse, por exemplo, vamos supor que a gente está batendo um papo, tá? E você fala alguma coisa, você fala do seu trabalho e eu não rendo. Você me fala de uma coisa que você gosta muito, de um hobby, e eu não me importo em perguntar mais sobre isso, e isso é falta de interesse. Falta de assunto é quando você não tem o que falar e nem eu. Entende? Mas se eu não tenho o que falar, se eu estou com falta de assunto e você introduz um assunto, eu vou adorar. Porque isso me tira da falta de assunto e eu posso realmente me interessar em você. Então, basicamente, essa é a diferença. Após uma briga, desativou a confirmação de leitura das mensagens. O que você acha? Que talvez ele não queira que você saiba que ele deu suas mensagens. Só isso. Às vezes é mais simples do que parece. Então, assim, não tenta ficar deduzindo muitas coisas, não, porque senão somente vai te colocar ali num problemão enorme que talvez nem existe. Como acabar com inseguranças no relacionamento? Marrentinha, depende. A insegurança, ela é produzida pelo outro ou é uma coisa que está em você? Se está em você, você precisa de evolução. Você precisa tratar talvez um eventual bloqueio que você tenha, talvez curar alguma crença, talvez mudar a ideia de romantismo. Talvez você pode ter ali um trauma que faça com que você seja insegura. Então, para isso também a gente precisa de avaliação, tá, gente? Quando a gente fala de mente, parece que é uma coisa só, né? Tipo, insegurança. Insegurança é sempre insegurança. Não é. Eu posso estar inseguro por causa de um problema do outro ou de um problema meu. E os meus problemas podem ser variados. É tipo eu falar para vocês assim, eu perguntar numa live de um médico que trabalha com traumas. Eu falar para ele, doutor, como que eu faço para curar um problema que faz com que eu manque? Eu ando mancando, o que eu faço para curar? Poxa, olha que monte de coisa que pode ter. Pode ser na coluna, pode ser no joelho, pode ser no tornozelo, pode ser diferença do tamanho de perna. Então a possibilidade é enorme. Com a mente não é diferente. A gente precisa de uma avaliação em primeiro lugar para conseguir curar, tá, gente? E desconfiem de profissionais que vocês perguntam coisas assim e eles te dão uma fórmula pronta. Porque não tem como. É simplesmente impossível. Como faço para lidar com família tóxica do meu marido? Não me respeita, imponha respeito. Você tem que se posicionar em primeiro lugar com o seu marido e depois com a família. Gente, se a pessoa não me respeita é porque eu permito. Por exemplo, vamos imaginar que os parentes da minha namorada vêm aqui em casa e me desrespeitam. Eu vou me posicionar com eles duramente, porque eles são pessoas, como qualquer outras pessoas. E se não me respeitar, vai sair da minha vida. Ou seja, não vai vir mais na minha casa, não vai participar do meu contato social. Então a gente precisa impor isso e saber cortar, e não ter medo de cortar, e se posicionar com o seu parceiro se for preciso. Porque é uma das premissas básicas de um relacionamento que você seja respeitado. Você precisa manter isso. Então é uma coisa que você tem que fazer. Você tem que se dar o respeito. Não adianta, por exemplo, a pessoa te desrespeitar e você tolerar a pessoa continuar indo e desrespeitando, e continuar indo e desrespeitando. Você só fica chateada. Você está basicamente ensinando para essa pessoa que ela pode te desrespeitar. Olá, você é maravilhoso em suas colocações. Sabe as palavras sempre. Neuza, obrigado pelo carinho, Neuza. Agradeço. Não esqueçam de dar curtidas, gente, isso é muito importante, tá? Mandei o marido embora, porque tem amante e me chamava de louca, mas sinto culpa por ter mandado, sinto falta. Normal você sentir falta. Tudo vicia, mesmo coisa ruim, tipo drogas, vicia pra caramba. Mas sentir falta é parte do processo de recuperação. Então você mandou ele embora, excepcional. Agora você vai passar pela sua dor, você vai sentir falta, você vai ter abstinência, você vai querer voltar, você vai se questionar se você fez a coisa certa, mas se você não escolher passar por essa dor, você nunca vai conseguir melhorar. Então escolha, aceite a sua dor, porque ela é sua, ela já está em você. Você não pode fazer nada além de aceitar ou voltar para ela. Deixa eu ver mais. Oi, e quando o marido prioriza a família dele e amigos, saiu de casa para a casa dos pais, inclusive? Thalita, a gente tem que pensar o seguinte. Nesse caso, pode ser 3 coisas, tá? Ou ele não prioriza, isso é na sua cabeça, talvez ele gosta muito dos familiares, mas ele tem tempo para os dois, dividido. Então você queria mais tempo, mas como você não tem, você acha que ele prioriza. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, de fato, ele prioriza, porque ele é uma pessoa que gosta muito da família e acha que é mais importante do que o relacionamento dele. Aí é uma coisa dele, infelizmente não dá para mudar. Se for esse o caso, você percebe que não é compatível, você termina porque essa pessoa não é compatível com você. Não dá também pra gente tentar mudar o outro, porque a gente tem que ter respeito com o jeito do outro. Terceiro caso, o convívio com você não é agradável. Talvez na família ele pode ser quem ele é, ele pode falar, se expressar. Talvez com você tem muita regra, tem muita cobrança, talvez quando ele fala você critica.
Então tem que avaliar. Qualquer um desses 3 casos tem solução. Pode ser o término, pode ser a melhoria, mas sempre vai ter a solução. Só que o primeiro passo é você descobrir o porquê, tá bom? Isso é muito importante. E eu digo, gente, assim, tranquilamente, que em muitos casos o erro está em nós também. Porque se a gente for extremamente agradável, se nós formos muito prazerosos, é muito raro a pessoa não querer ficar com a gente, entende? Se a gente for leve, geralmente é porque a gente é um pouco pesado mesmo. E todo mundo tem esse risco. Gente, eu já fui muito tóxico dentro de relacionamentos. Eu já cobrei coisas que não precisavam. E todo mundo tende a fazer isso em algum momento da vida. Então, assim, é interessante olhar para dentro também. Como saber se estou deixando de gostar do namorado? Existem sinais? O sinal é, de fato, você está deixando de gostar. Então, a gente tem que pensar nisso. Poxa, o que é gostar? É eu querer estar perto dessa pessoa, não é? Se eu gosto do meu celular, eu fico com ele. Eu não vendo, eu não troco. Se eu gosto dessa pessoa, eu quero estar perto dela. Fran, obrigado. Então, eu quero estar perto, eu quero fazer coisas diferentes, eu tenho planos. Ou seja, o oposto disso é deixar de gostar. Se eu começo a ficar ansioso porque a pessoa vai vir para minha casa, se a pessoa acabou de ter relação comigo e eu já quero que ela saia de perto, se eu não faço planos, se no meu futuro eu me vejo sozinho, então é um sinal muito claro de que esse relacionamento está deixando de fazer sentido. Aí tem que avaliar se dá para corrigir ou se é melhor terminar. Os filhos não me respeitam, me respondem gritando, deixam tudo para depois. Com o pai não é assim, fico mal. Shirley, e qual que é a sua postura quanto a isso? Porque você é mãe, né? Você é a responsável pela educação deles. Você tem que manter o respeito. Então, quando eles não te respeitam e deixam para depois, você deixa eles deixarem para depois? Você deixa eles te desrespeitarem? Você tem que mudar a sua postura. Porque se você aceitar, gente, as pessoas montam. Qualquer pessoa que seja, não precisa nem ser filho, não. Talvez é uma mãe, um pai, que quer muito, por exemplo, te pedir coisa o tempo todo, que quer desabafar o tempo todo, que é tóxico o tempo todo, que influencia na sua vida, mas você permite. Toda vez que essa pessoa faz, você só fica mal, mas você não fala nada, você não muda. Então você tem que mudar sua postura com eles, Shirley. Se precisar, vem se consultar para ter orientação, tá bom? Simone, obrigado pelos chocolates, agradeço. Que gentil. Alves, falando aqui, ó. Marido diz que quer a família, mas não quer agora. Continua com o amante e fica comigo. Não aceito. Aceita. Porque ele tá com o amante e tá com você. Você tá aceitando. Esse é um ponto muito legal, gente. Às vezes a gente fala assim, não, eu não aceito essa situação. Mas eu tô nessa situação. Então eu tô aceitando. Thalita, obrigado pela rosa. É tipo eu falar com vocês assim, gente, eu não aceito tomar esse energético. Se vocês me virem tomando, vocês vão ver claramente que eu aceito. Então você está sendo conivente com isso. Se você quer de fato não aceitar, você tem que terminar isso agora. Rose, obrigado pelo coração, agradeço. E para isso, Alves, talvez vai ser tão difícil, porque você tem ali a dificuldade do vício, né, do hábito de estar com a pessoa, você tem a dificuldade do romantismo, que talvez você ache que isso vai estragar a sua família e acha que vai ser culpa sua. Você tem a dificuldade da abstinência, porque obviamente você vai ter saudade. Simone, obrigado. E para você conseguir isso, olha, obrigado, Natácia, agradeço. Para conseguir isso, você vai precisar primeiro curar as suas fraquezas. Aí depois é muito fácil, tá? Então, para isso também a terapia é excepcional, se vocês quiserem se consultar. Isso ajuda muito. Obrigado, Natácia, pelos muitos presentes. Agradeço. Breno, ela diz que não quer se sentir presa a mim, nem dar satisfação, mas não termina. A gente fica sério. Breno, olha que loucura isso que você está me falando. Ina, obrigado. Você está falando para mim assim, ó. Ela não quer dar satisfação e não quer ficar presa, ou seja, ela não quer um namoro sério, né? Mas ela não termina. Então ela nem assume e nem termina. Mas você também não, porque você também não está no relacionamento sério e você também não está terminando. Gente, a nossa vida, ela é nossa. Então se não tá bom para mim, sou eu que tenho que mudar. Se a pessoa que está comigo não me oferece aquilo que eu quero, e se ela também não vai embora, sou eu que tenho que mandar ela embora, sou eu que tenho que tomar iniciativa. Porque se a minha vida for ruim no futuro, sou eu que vou me ferrar. Então, basicamente, Breno, ela tá tendo o que ela quer. O que ela quer? Você e liberdade. E você tá dando isso a ela. Você vai continuar dando? Você vai esperar o quê? O que tem que acontecer? Qual tragédia precisa acontecer para você colocar na sua cabeça que você tem que fazer o que você precisa fazer? Não fique esperando a decisão dos outros, não, gente. Seja você homem ou mulher, toma a sua decisão, faz pela sua vida aquilo que você tem que fazer. Para de esperar. Isso não ajuda. Nós temos que guiar o nosso caminho. A gente tem que realmente traçar o caminho que a gente quer caminhar. Vamos ver mais aqui. Primeira vez aqui, amando as respostas, estou aprendendo. Que bom, Áquila. Fico feliz, espero que você volte muitas vezes. Me segue lá no app vizinho, tá, Áquila? No Insta, Hugo Costa, PSI, muito importante. Assista meus stories.
Tem muita coisa legal. Hugo, meu pai ficou muito dependente depois que minha mãe faleceu. Como lidar? Shirley, obrigado pela rosa. Provavelmente seu pai já era dependente, tá? É porque o alvo da dependência era sua mãe. Então, quando ela faleceu, virou você, talvez, ou outra pessoa. Renilda, obrigado, agradeço. Então, seu pai precisa de consulta, precisa de tratamento. Se você só tentar lidar com isso, sua vida vai ser muito pesada. Então, se você puder, paga uma consulta para ele. Dá de presente, indica, para que ele possa ter com quem conversar e para que ele possa trabalhar isso nele. Que aí ele consegue superar sem pesar a sua vida. Shirley, obrigado. Agradeço. Gente, notícia rápida para vocês aqui. Quem quiser fazer consulta com nutricionista, a nossa nutricionista Natália, ela tá dando 15% de desconto para qualquer um que for consultar com ela te falar que foi indicação minha, tá bom? O perfil dela tá lá no meu Insta, nos stories. Então assistam porque ela é muito boa. Eu e a Rafa, a gente tá comendo panqueca com doce de leite para emagrecer. E é uma dieta muito gostosa, muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado, Hugo. Como faço para consultar? Breno, é só você entrar no meu Insta, Hugo Costa, no meu site, que está aqui na bio, no site da My Mentor, e vai e entra em contato. Boa tarde, Renilda, seja bem-vinda. Hugo, eu acho que já estou ficando dependente de você. Grazi, que você nunca se cure, Grazi, que essa dependência te corroa por dentro. E você não consiga passar um dia sem ver os meus conteúdos, eu espero isso. Muito bom, Grazi, saber que você está viciada em mim. Fico feliz. Vamos ver. Tiago. Tina Gomes. Sim, eu penso assim, mas é difícil quando se tem filhos. Tina, quase tudo na vida que vale a pena é difícil, tá? Tem gente que fala, é difícil terminar quando eu tenho filhos. Sim, é difícil, mas é muito mais difícil continuar num relacionamento tóxico. Então a pergunta é, qual dificuldade eu escolho? Por exemplo, fazer dieta. É difícil, né? É chato pra caramba ter que treinar todo dia. Mas também não é difícil ser obeso. Também não é difícil olhar no espelho e ter vergonha do que vê, ter vergonha de tirar a camisa numa praia. É difícil pra caramba. Então eu tenho que escolher qual é a minha dificuldade, gente. E o esforço geralmente é a dificuldade mais aceitável, porque ela pelo menos te beneficia de alguma forma. O resto não. Lives maravilhosas. Como é que é? Rachel, Hash, não sei. Mas, se você gosta da live, imagina o treinamento. Porque aqui eu tenho que limitar o que eu falo, né, gente? É um perfil público, então eu preciso limitar. Mas lá no treinamento não tem limitação. Então é muito legal. A gente fala de muita coisa mais polêmica, a gente fala de coisas mais diretas e objetivas, e tem toda uma linha para que você evolua. Então, gente, o nosso treinamento 2, a consciência do não sofrer, está incrível. A gente já falou lá de posicionamento, de dependência emocional, de conquista. A gente falou sobre evolução financeira, que é o que a gente está falando agora. A gente falou também sobre... Nossa, já ia falar a palavra que não pode. Sobre intimidade de casal, perversões, fetiche. A Rafa participou de live comigo, a gente contou tudo da gente. Foi muito legal. E a gente vai ter o nosso treinamento 3, tá? Nesse não dá para entrar mais, mas vocês podem entrar no treinamento 3 e já fazer a inscrição de vocês para não perderem a vaga. É o serviço que a My Mentor hoje oferece mais barato, tá? É R$ 99,90 só, para você ter uma mentoria coletiva de 20 dias comigo. Super intenso, super legal. Vejam os meus stories para vocês ficarem por dentro, tá? Como faço para participar nesse treinamento? É só mandar mensagem no meu Insta, Hugo Costa PSI, e falar que você quer se inscrever, tá bom? Que aí você já fica na lista de espera para o próximo que vai começar no mês que vem. Treinamento maravilhoso, participei do primeiro. Que bom, Nara. E você tá perdendo o segundo, Nara. O segundo tá mais incrível ainda. Nossa, tá tendo umas lives polêmicas, você tem que ver. Eu fui uma namorada tóxica atualmente, percebo isso. Chamei ele para conversar. Acha que fiz certo? Claro. Se você descobriu o seu erro e você assume o seu erro, muito bom. Isso é digno de orgulho. Parabéns. Porque tem muita gente que erra e não assume. Isso é ótimo. Eu não tenho Instagram. Vandra. Então você me manda uma mensagem aqui no TikTok, tá? No privado daqui do TikTok, que eu vou te passar um WhatsApp para você entrar em contato com a Rafa, tá bom? Não tem problema não ter Instagram. Mas você vai ser respondida mais rápido por lá. Então, se caso demorar um pouquinho, é por isso. Grazi, estou no segundo e já no terceiro aí, gente. A Grazi está participando do treinamento 2, que é o que a gente está fazendo agora, e já se inscreveu para o mês que vem. A Grazi está viciadinha. Que coisa boa. Fico feliz. Tá bom, obrigado, disponha. Pessoal, por hoje é só a segunda live que eu faço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E quem quiser participar comigo do treinamento 3, o CNS, a consciência do não sofrer, vai ser um prazer enorme ser o seu mentor por lá, tá bom? Se quiserem consulta também, podem entrar em contato pelo Insta, Hugo Costa PSI, ou no meu site aqui na bio, no botão Entra em Contato.
Beijo grande, meus queridos. Brindezinho de energético. Ótimo dia para vocês. Tchau.